Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal que estão aqui passeando pelo nosso canal de Física. Se você for aluno, venha assistir às aulas por completo para você estar acompanhando o conteúdo na escola, ok? Nós vamos trabalhar na aula de hoje a função horária, tá? Por que eu ensinei a regra da soma e do produto? Porque nós vamos ter termos de segundo grau aqui, ó. Imagine uma função horária, né? Que deu um valor de equação de segundo grau. Então, para mim calcular o tempo, que é o termo ao quadrado, o tempo de queda, eu vou ter que usar a equação de Bhaskara, tá? O que é a função horária da posição? A função horária da posição é a função que determina a posição do móvel no decorrer do tempo, no movimento uniformemente variado, tá? Isso aqui funciona somente com a aceleração constante. Então, essa é a função que calcula a posição do móvel no decorrer do tempo. É uma função quadrática, ela forma parábolas, tá? Se eu montar um gráfico. Exemplo, qual a altura de um prédio onde o vaso abandonado do alto do prédio leva 6 segundos para tocar o chão, ok? Dado que a gravidade é 10 metros por segundo. Ele me deu um tempo, tá? O vaso é abandonado do alto do prédio, então a gente presume que a posição no chão seria 0 ou no alto do prédio, e no alto do prédio o SF é a altura do prédio, tá? O SI é a altura do solo. A velocidade inicial também é 0, porque esse objeto vai partir o movimento da velocidade inicial 0, quando iniciar a queda. E só deixa eu dar um S aqui, bom ver. Tá, continuando, tá certo, tá? E o tempo de queda 6 segundos. A aceleração, que é igual à gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? A gente poderia escrever essa função, como eu estou calculando o tempo de queda, como altura final igual à altura inicial, mais a velocidade vezes o tempo inicial. E aqui no lugar do A eu coloco G, que é a aceleração gravitacional, tá? Vamos substituir os dados, ok? Temos aqui os nossos dados e vamos substituir na equação. Posição final que eu quero saber, a posição inicial é 0, a velocidade inicial vezes o tempo é 0 vezes 10. E aqui nós temos a aceleração gravitacional 10 vezes o tempo ao quadrado, tá? É 6. Só que aqui, pessoal, vou ter que fazer uma pequena correção, tá? Eu vou colocar aqui o termo entre parênteses. Porque vai estar multiplicando tanto 6 ao quadrado quanto S, ok? Deixa eu continuar aqui. Ok? Dividido por 2, tá? O tempo ao quadrado. Muito bem. Quanto que dá 0? Aqui 0, né? 0 vezes 10, 0. 10 vezes 6 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10, 360. 360 dividido por 2, eu tenho 180 metros a altura do prédio. Ok? E aqui nós temos a equação de Torricelli para finalizar nossa aula desta semana, ok? O que seria a equação de Torricelli? É uma equação que pode determinar a velocidade ou a posição do móvel, a velocidade final, velocidade inicial, aceleração, ou a posição do móvel no movimento uniformemente variado. Mas ela é uma equação, né, que pode determinar qualquer desses valores
e ela não tem tempo na equação. Ok? Se eu sei a altura do prédio, eu sei a velocidade final, por exemplo. Ó. Determine a velocidade com que o objeto em queda, abandonado a partir do repouso, do alto de um prédio de 180 metros. Usei o exemplo anterior, tá? Certo? 180 metros, toca o chão. Qual a velocidade que vai tocar o chão, né? Um prédio de 180 metros. Eu não vou considerar, tá? Que eu tenho tempo, tá? Eu sei o tempo pelo exemplo anterior, mas eu não saberia, ok? Então, como que eu vou fazer isto? Da seguinte forma. Vou pegar os meus dados VF, VI, G e o ΔH, que é a altura, ok? Como nós estamos falando, eu poderia substituir aqui por ΔH e a aceleração por G, ok? Vou substituir nesta fórmula a equação do movimento variado os dados. VF ao quadrado eu quero saber, VI é 0 ao quadrado, e 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 180. Então, VF ao quadrado vai ser 2 vezes 10, 20. 20 vezes 180, 3.600, ok? Metros ao quadrado. Então, vou tirar a raiz para eliminar o termo ao quadrado de VF. Tiro a raiz dos dois lados. Sobra VF. Né? Raiz de VF ao quadrado é VF, e a raiz de 3.600 é 60 metros por segundo. Okay? Então, essa é a velocidade com que o objeto toca o chão. Certo? Então, pessoal, quando a gente for trabalhar as equações, a maioria dos problemas a gente pode resolver com a equação de Torricelli. A maioria das equações, tá, de problemas que eu tenho uma velocidade inicial, uma altura, eu vou resolver com a equação de Torricelli, ok? Eu só não consigo calcular o tempo com a equação de Torricelli. Se eu fosse calcular o tempo, eu utilizaria outra equação, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Qual a velocidade final ao tocar o chão de uma pedra abandonada do alto de um prédio de 80 metros? Use G igual a 10. Ok? Ó, um avião parte do repouso utiliza 2.000 metros de pista para atingir a velocidade de 125, tá? Para decolar. Qual a aceleração deverá ser impressa pelas turbinas? Ó, tem o tamanho da pista. Eu tenho a aceleração, aliás, quero saber a aceleração, parte do repouso é 0 e tenho a minha velocidade final. Com isso, eu resolvo a 4. E eu também posso resolver por Torricelli, qual a velocidade final. Posso resolver por essa? Posso, mas daí eu preciso saber do tempo, tá? Que daí eu vou precisar de outra equação aqui, ó, a função da velocidade. VF é igual a VI mais A vezes T. Eu tenho várias equações, tá? Ó. Só deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui, ó. Só deixa eu copiar ela aqui rapidinho. Ó. Se eu conseguir pegar só o termo aqui dentro. Ctrl C. Consegui copiar. Ctrl V. Igual com... Ó, como que eu vou saber qual fórmula que eu vou usar, tá? Ó, vocês vão olhar os dados e ver a fórmula que tem um valor somente sobrando, né? Faltando. Quem é a pergunta? VF. Tem o VI? Tem. Tem o... Ah, tem, né? Ó, aqui na A, né? Que é a gravidade aqui, ó.
G é 10, tá? Tem altura? Tem, tá? Tem o VI? Tem. Então, vou usar essa equação na 3. Nessa aqui, ó, também, mesma coisa, ó, tenho o VF, tenho o VI, quero saber o A e tenho o ΔS, o tamanho da pista. E a outra pergunta, quais as diferenças principais entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento variado? Estas serão as nossas atividades para a aula de hoje. Com isso, finalizamos a nossa aula, ok? Tá? E nós teremos um exercício do livro em que vocês terão que utilizar Bhaskara, tá? Eu recomendo esse método aqui que é muito bom. Eu amo esse método porque eu faço de cabeça, ó. X' multiplicado por x duas linhas tem que dar menos 12. 6 menos 12, tá? Menos 2 ou mais 2 que multiplica 12, que tem que dar o menos 12, tá? E ainda a soma dos dois com sinal invertido tem que dar o B. Muito fácil, tá? Eu amo esse método aqui para resolver Bhaskara. Então, com isso, finalizamos a aula. E até semana que vem nas atividades. Essa é para praticar. Semana que vem teremos um trabalhinho para complementar. Ok?